quem é responsável por contratar e pagar um engenheiro especializado para avaliar obra em unidade autônoma? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e também, né, que se você quiser receber as edições do Jornal do Síndico, encaminhe para a gente um oi aí no nosso WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, doutora Calissane Botelho, que é advogada especializada em direito condominial, palestrante, coautora do livro Temas Práticos para Síndicos e coordenadora da Comissão de Direito Condominial da AMAD-MG. Tudo bem, doutora Calissane? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar, né? Acabou virando frequentadora assídua do nosso canal. E quero mais convites, tá? Quero vir mais aqui falar sobre condomínio, que é uma paixão que eu tenho. Eu dei a sorte de trabalhar com algo que eu amo e condomínio se tornou uma paixão durante esses anos de advocacia. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu aguardo os próximos convites. Ah, não sei se já pode ter certeza. Eu sempre falo aqui que quando eu começo a convidar os profissionais, isso vai virar uma rotina, né? Porque assunto de condomínio não falta para a gente, né? Então a gente pode passar aqui, ó, tempos e tempos aqui falando sobre condomínio, que às vezes um mesmo assunto a gente tem vários viés sobre ele, como até esse assunto. Numa outra oportunidade que a gente conversou sobre obras, né, no terraço, na cobertura, né, e falamos de questões de aprovação, né, de projeto, prefeitura e tudo. E hoje você tem essa norma técnica, né, que é a 16.280, se não, acho que é isso mesmo, né, da Isso. BNT, que fala que aquela pessoa ou o próprio condomínio, se for realizar uma obra, tem que seguir determinadas exigências que essa norma traz. Uma das principais dela é a execução de um projeto, né, para ser aprovado não só nos órgãos específicos, mas também dentro do próprio condomínio, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reforma, né, no meu apartamento, que mude algumas estruturas e tudo, eu tenho que contratar um profissional para executar esse projeto tem que ser aprovado, né, e tem que levar também para a administração do condomínio. Né? Aí vamos colocar na figura do síndico, que é quem vai avaliar se a minha obra pode ser executada ou não. Só que, né, boa parte dos síndicos não tem competência técnica para avaliar um projeto de engenharia, né? Então, ele teria que contratar também um outro profissional para poder avaliar ali se aquele projeto está dentro dessas normas, não só dessa norma da BNT, mas, né, se é um projeto viável ali para aquela unidade. E nesse caso aí, do síndico tem que contratar um profissional para, né, avaliar uma obra de uma unidade autônoma de um morador, né? Quem paga a conta? Ô, Márcio, eu acho que assim, existem algumas nuances que devem ser observadas até para a gente entender o porquê dessa norma técnica, até mesmo porque existe uma discussão muito grande de que o síndico ele interfere no direito de propriedade do morador, de que o direito de propriedade ele é inviolável. Só que nós sabemos que, assim como nós temos o direito supremo de que o direito de propriedade é inviolável, nós também temos a legislação que determina que a sua propriedade não pode ser utilizada de forma nociva ao seu coproprietário, ao seu vizinho. E aí, partindo desse pressuposto, quando essa NBR foi criada, foi regulamentada, foi para normatizar legislação que já existia. Porque nós já temos, lá no Código Civil de 2002, a norma de que o síndico é a pessoa legal responsável por fiscalizar a obra. Nós já temos uma legislação muito clara de que é obra irregular dentro do condomínio, de que o proprietário ele não pode alterar a fachada, de que ele não pode sobrecarregar a estrutura da edificação quando se vai construir na sua unidade. Então, a NBR ela veio para regulamentar procedimentos.
dizer o que já foi dito, mas de forma específica, que é, como, por exemplo, o dever legal de que todo proprietário que possui imóvel dentro de uma edificação deve formalizar ao síndico a comunicação com relação a essa obra que vai realizar na sua unidade privativa, entregando como documento necessário a RT, ou a RRT, dependendo da situação, e as questões relacionadas ao projeto, duração, prazo. E por que isso é necessário, Márcio? Aí a gente vai fazendo a interpretação da norma. Por que ela existe? Porque você não pode sobrecarregar a estrutura da sua edificação. Você não pode tirar um cano de um local e colocar em outro local, porque você bem entende. Quando uma edificação ela é estruturada, ela é construída, tudo está no seu devido lugar, porque existe uma razão técnica por aquilo ali foi feito. E aí, se você quer mudar essa ordem técnica que foi estruturalmente imposta pelo construtor, você exige que você contrate um profissional. E aí, até para acabar com aquela história de que qualquer profissional pode ali derrubar uma parede no seu apartamento, porque a gente sabe que isso acontecia. Nós temos bons pedreiros, a gente tem bons mestres de obras, só que isso não tira o dever de você contratar um engenheiro, um profissional técnico para fazer supervisão daquela obra. E aí, nesse sentido, a norma técnica, a 16.280, ela veio regulamentar essas questões relacionadas a obras em edificação. A gente teve um programa anterior que nós falamos sobre as obras em cobertura, sobre as obras em áreas comuns, se pode, se não pode, se a prefeitura deve ou não deve aprovar, porque nós temos uma questão estrutural para ser preservada. Como que eu sei se aquela obra que você pretende fazer na sua cobertura vai sobrecarregar ou não a minha estrutura da laje? Quando eu tenho um profissional que vai fazer o estudo técnico do seu projeto. Como eu vou saber se você vai ou não vai tirar o encanamento do lugar? Quando eu pego o seu projeto, a RT, o seu termo de responsabilidade técnica. O que te dá segurança também, de que você fez um projeto, de que você contratou um profissional e que ele responde também por aquela obra que vem sendo conduzida. Doutora Caliciane, você estava falando dessa norma, né, que a gente deve seguir. E a gente tem que partir do pressuposto aqui, né, que esse condômino que está executando essa obra, né, ele está fazendo tudo da forma correta, ele está contratando o profissional, né, que está fazendo o projeto para a reforma ali da unidade dele, isso vai ser aprovado com a aprovação da prefeitura, tudo correto, né? Mas a gente tem que passar para o condomínio aprovar isso, saber, né? O síndico tem que saber, como representante do condomínio, se esse projeto realmente ele está não desconfiando, mas por preservar, né, não só a figura do síndico, mas o condomínio como um todo, né, que aquele projeto tem que ser atestado se realmente ele está ok. E aí necessita da contratação, muitas vezes, de um outro profissional. Quem é que vai arcar? É o morador ou é o condomínio nesse caso? Pois é, Márcio, por mais que o síndico ele tenha que ter uma função multidisciplinar, ele não tem que ser engenheiro, advogado, eletricista, né? Ele tem que contratar as pessoas certas para agir de forma correta. E aí, primeiro ponto, a gente está falando de uma despesa extraordinária, não prevista na previsão orçamentária anual. Despesas extraordinárias são aprovadas em assembleias gerais extraordinárias. Márcio, a partir do momento que a gente tem uma norma que te impõe a cumprir o seu papel de contratar um engenheiro, emitir a RT, entregar um projeto para execução da sua obra, e o morador fez a parte dele, entregou toda essa documentação, ele se incumbiu do direito, do dever que era imposto a ele. E aí ele tem o direito de ter a sua documentação analisada e a sua obra aprovada ou não. Então a gente passa a ter ali uma responsabilidade do condomínio e instituição, não do síndico, porque ele não vai ter. A regra é que o síndico não tem um conhecimento técnico para fazer essa análise. E mesmo se for um engenheiro, de que ele não faça esse serviço sem se comprometa nesse aspecto com o condomínio. E aí a gente vai para uma Assembleia Geral Extraordinária, aprova-se a responsabilidade do condomínio de fazer essa contratação desse profissional e o custo que vai ser puxado inicialmente sim pelo condomínio, porque estamos falando de uma responsabilidade do condomínio de analisar o projeto. Assim como a gente tem o dever imposto ao condômino de que ele faça a parte técnica com relação à obra, a gente começa a ter a responsabilidade do condomínio de analisar. E aí um ponto importante, Márcia, é que quando a gente vai para a Assembleia, vai discutir esse assunto e falar, a gente vai ter que aprovar o engenheiro para analisar o projeto do Márcio que vai fazer uma cobertura no apartamento dele. Inicialmente, isso é visto pelos moradores de
Eu não vou ter o custo de ter do Márcio que está tendo um luxo de aumentar a cobertura dele. Quando isso é apresentado, o síndico também ele tem que ter essa, de certa forma, maldade de deixar claro que o que está sendo aprovado é a análise de uma obra no aspecto estrutural para resguardar que a edificação vai ser preservada, de que aquela obra não importará em nenhum dano às demais copropriedades e a estrutura da edificação. Então, a gente está falando ali de edificação nesse momento, e não necessariamente da obra do Márcio ou de quem quer que esteja executando essa obra. A gente está falando da preservação estrutural de uma edificação. Até porque também, né, se a gente for pensar só na obra do Márcio, né, o Márcio está fazendo a obra hoje, né? Daqui a um ano, um mês, 2 anos, vai ser a doutora Calissânia que vai fazer a reforma do apartamento dela e também, né, podem haver modificações e o mesmo processo vai ter que ser executado, né? A contratação de um outro profissional também para ver se a obra da doutora Calissânia está em perfeitas condições. É qualquer obra, né, Márcio? Pode ser uma obra também na área comum do condomínio, pode ser uma obra no telhado, pode ser uma obra na área privativa. A estrutura ela é uma só, ela depende uma da outra para que a preservação estrutural ela aconteça. Então, pode ser da cobertura, desde a área privativa. As obras em condomínio, elas dependem dessa análise prévia, porque toda obra tem que ser vista do aspecto estrutural num todo, não unidade, não individual. Outro ponto importante com relação a isso é sobre a sobrecarga estrutural. Então, se eu já tenho um limite com relação à sobrecarga e eu tenho que cada unidade vai fazer uma obra que vai trocar piso, piso impacta no peso, né, da estrutura da edificação. E aí eu tenho que todos os moradores trocou o piso original e colocou um piso que é 3 vezes mais pesado do que o que a construtora entregou. Então é isso, é ver a edificação num todo, não como a propriedade isolada, o apartamento como uma propriedade isolada. Bom, então a gente pode considerar que assim essa contratação desse profissional é uma despesa extraordinária, deve ser aprovada em assembleia, né? Mas essa aprovação a gente vai aprovar, né, um custo do condomínio, né? A gente está Isso, como partindo desse uma despesa inerente ao condomínio. Inclusive, existem alguns profissionais que você faz uma contratação já dentro de um determinado anual. Então, olha, eu vou contratar o Márcio, que é engenheiro, vou fazer um contrato com ele de que todos os projetos que forem feitos para o condomínio, eu vou passar para que ele faça essa análise e já tem um custo ali pré-aprovado, para você não ter que vir em toda a obra trazer esse assunto para a Assembleia. Maravilha, doutora Calissane Botelho, advogada especializada em direito condominial. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Comorá, doutora Calissane. Não, muito obrigada. A gente falou sobre, nessa série, né, de entrevistas que a gente fez, foram assuntos muito relevantes e que, na minha assessoria jurídica, eu vejo que é algo comum mesmo de dúvida. Obra, a gente sabe que é mestre, né, de problemas em condomínio, mas é muito importante, Márcio. Então, gostaria de parabenizar pela sua contribuição tão efetiva nesse mercado condominial. Ó, eu que agradeço também e espero contar, né, nas próximas participações de você aqui no nosso canal também. Com certeza, teremos próximas. E você aí que nos assistiu até agora, gostou do conteúdo? Dê o seu joinha aí para contribuir com a gente aqui no canal, né? Faça sua inscrição, não esqueça de fazer sua inscrição aí também do nosso canal. A gente já aí, por esse momento, já deve ter passado aí os 4.000 inscritos e vamos rumo aos 5.000, né? Também quer receber as edições do Jornal do Síndico, que são mensais? Mande um WhatsApp para a gente. Nosso número é o código de área 31 e o número 98481 7642. O Comorá volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!